E aí tudo certo? Por que é que a gente sente, lá no fundo, que estamos vivendo uma vida que não escolhemos? Se a ideia do trabalho deveria ser dar dignidade, por que é que a gente sente que ele está, na verdade, drenando o nosso sentido? E saca só, e se o que a gente chama de sucesso for, na verdade, apenas uma forma socialmente aceita de suicídio emocional? Como diria Carl Jung, não se pode despertar a consciência sem dor. Em algum momento, todos nós já sentimos essa pulsação, um incômodo sutil que é quase como uma assombração, como se estivéssemos atuando num roteiro escrito por um autor que nunca nos viu na vida. A gente acorda, cumpre o combinado, entrega o que se espera de nós, mas no silêncio da noite, algo lá no fundo do peito sussurra: isso não pode ser tudo, né? E a verdade é que não é. A sociedade, meu amigo, embrulhou o trabalho com uma aura de virtude. Desde crianças, a gente é treinado a achar que se esforçar é nobre, que produzir é sinônimo de vitória, que se esgotar até a exaustão é a prova máxima de caráter. Mas ninguém jamais nos contou que essa fadiga pode ser a primeira rachadura na nossa alma. A primeira prova de que, talvez, só talvez, a gente esteja morrendo de um jeito bem devagar, enquanto sorri, responde e-mails com uma pontualidade de relógio suíço e entrega relatórios bem formatados. Jung nos alertou que viver sob uma identidade que não é a nossa nos fragmenta, nos quebra em 1000 pedacinhos. E mesmo assim, a gente continua dividido entre o que a gente é e a versão que a gente finge ser para agradar o mundo. É aí que a nossa história, a sua história, começa. Fica comigo, porque no final desse vídeo eu tenho um aviso e um pedido que podem fazer toda a diferença. Você acorda cedo. A primeira coisa que você faz é estender a mão para o celular antes mesmo de sentir o próprio corpo. As notificações chegam, os e-mails piscam e os compromissos se empilham. O dia nem sequer amanheceu por completo, mas você já está em modo de alerta, com o sistema em ligado. Você se levanta, se arruma, engole o café amargo e segue em frente. Porque é isso, né? É isso que se espera de um adulto. Seguir, sempre seguir. No papel está tudo certo. Você tem um salário que entra todo mês, um emprego estável, um ambiente de trabalho razoável. À primeira vista, nada ali parece ser hostil. Mas tem uma coisa que ninguém vê. Uma ferida invisível que sangra aos poucos. Um vazio que começa pequeno, tipo um nó na garganta lá pelas 11 da manhã. Um silêncio interno que, com o tempo, vai virando um zumbido constante. Não chega a ser uma dor excruciante, mas também nunca vai embora. É estranho. Você não está triste, mas também não se sente vivo. E aí mora o X da questão. Você se pega olhando mais para o relógio do que para a sua própria vida. Você conta os dias para o fim de semana, como se fosse um prisioneiro marcando os dias na parede da cela. Você finge que está ocupado, mas na real está cansado demais até para se importar. Lá no fundo algo está se apagando, e você sente essa morte, mas não entende o porquê. Será que o problema sou eu? Será que me falta gratidão ou disciplina? E se a culpa nunca foi sua? E se o ambiente onde você gasta 40, 50, 60 horas por semana foi projetado para sugar a sua alma e recompensar apenas a obediência cega? A verdade, por mais que doa, é essa. O sistema não está falhando. Muito pelo contrário. Ele está funcionando de uma forma até assustadora. Ele não foi criado para te fazer feliz. Ele foi criado para te manter útil. Útil, previsível e, principalmente, silencioso. O trabalho moderno não quer a sua criatividade de verdade. Quer a sua constância. Não quer a sua autenticidade, quer a sua persona. Aquela máscara social que você usa para se encaixar. Você entrega tudo. Seu tempo, sua energia, sua capacidade de foco. E o que recebe em troca? Uma ansiedade crônica, uma fadiga mental que nunca passa, um crachá com o seu nome e um vazio gigantesco dentro do peito. Ninguém fala sobre isso, pode crer, porque admitir que você está exausto é visto como fraqueza. Reclamar é ser ingrato, e duvidar do caminho que todo mundo segue é ser irresponsável. Então, você se cala, como todo mundo faz. Mas esse silêncio não é sinônimo de paz. É o som da desistência. Carl Jung tinha uma frase que se encaixa perfeitamente aqui. A vida não vivida é uma doença da alma. E de repente,
Você percebe que o que está sentindo não é uma depressão comum, mas uma intoxicação espiritual. Você sente que sua vida está sendo devorada por tarefas que não significam absolutamente nada para você. Mas mesmo assim, você continua. Por quê? Porque, para a maioria das pessoas, mudar assusta mais do que morrer por dentro. Essa é a armadilha mais sutil de todas. Você começa a se adaptar ao vazio, a achar que a apatia discreta é o seu novo normal, a acreditar que a vida adulta se resume a cansaço, boletos e metas. Mas tem algo dentro de você que não se rende, algo que ainda sussurra quando ninguém mais pode ouvir. Esse algo é o que resta da sua integridade. É aquele pedaço de você que ainda sabe o que é sentir entusiasmo, o que ainda sonha, mesmo que em silêncio. Jung chamava isso de self, a sua essência, o que você era antes de se moldar às expectativas do mundo. E quando esse self é sufocado por muito tempo, ele não some, ele apodrece aos poucos. Você não pira de uma vez. Você se desintegra em partes, lentamente. Vai esquecendo o que te faz vibrar. Vai perdendo o gosto pelas coisas simples. Vai aceitando o conforto anestésico de uma rotina sem sentido. E aí, um dia, você percebe que não sabe mais quem é, mas continua indo ao trabalho, pontualmente, educadamente, como se estivesse tudo bem. Aos olhos dos outros você está perfeito, mas por dentro está implodindo. É nesse ponto que a maioria desiste. Desiste de si, da busca por algo mais real. Mas e se esse desconforto for, na verdade, um chamado? E se essa inquietação for um último pedido de socorro da sua alma? Você não está sozinho nessa. Milhões de pessoas sentem isso todos os dias. E não é covardia sentir essa vontade de sumir. É lucidez. Porque tem uma voz lá no fundo que sabe que esse modo de viver não é vida de verdade. É só sobrevivência disfarçada de normalidade. E se você chegou até aqui, pode ser que seja a sua vez de ouvir esse sussurro antes que ele se transforme em um grito de silêncio. Você entra na reunião com um sorriso levemente ensaiado no rosto. A sala é iluminada, as pessoas estão comportadas, todos se ouvem, e ninguém diz o que realmente pensa. Você, claro, aprendeu a jogar esse jogo. Você sabe modular o tom de voz, sabe como parecer colaborativo, como parecer empolgado, mesmo que por dentro você esteja se desintegrando em fragmentos invisíveis. A sociedade chama essa habilidade de inteligência emocional. Mas, para ser bem sincero, Carl Jung chamaria isso de outra coisa: o uso excessivo da persona. A persona é a nossa máscara social, aquela que todos nós desenvolvemos. Não é de jeito nenhum algo ruim. É uma adaptação necessária. É o você que sorri para o chefe mesmo com raiva. É o você que aceita uma crítica injusta e responde com um "vou melhorar, pode deixar". É o você que finge que não se importa com o absurdo do sistema, porque se importar de verdade dói demais. O problema, se liga, não é a máscara. O problema é quando você esquece que está usando uma. O tempo passa e você vai se adaptando, se moldando, se ajustando, até que começa a se perguntar: quem é que eu era antes de me tornar tão funcional? O ambiente de trabalho moderno é um palco sem plateia. Todos atuam, todos fingem normalidade, todos querem parecer bem, e a verdade é que quase ninguém está. Ali, você aprende rápido que não vale a pena ser honesto demais. Não vale a pena ser vulnerável. Não vale a pena mostrar quem você é de verdade. O que vale a pena é ser agradável, é ser neutro, é ser previsível. Porque o sistema recompensa o previsível e, de forma irônica, pune o autêntico. Você é treinado para parecer produtivo, mas nunca para sentir propósito. Você é incentivado a manter a postura, mas nunca a se perguntar se a alma ainda está de pé. Jung chamava esse processo de fragmentação do ego, um distanciamento progressivo entre o que você sente e o que você mostra, entre a sua essência e a sua performance. Por fora, você está funcional. Por dentro, está afundando. É um tipo de loucura sutil, silenciosa demais para ser diagnosticada, comum demais para ser questionada. E, francamente, o sistema adora isso. Um ser humano dissociado, dividido em partes, é muito mais fácil de gerenciar, mais dócil, mais eficiente. Você não pode medir a autenticidade, mas pode medir entregas. Não pode controlar emoções, mas pode controlar comportamentos. E assim,
Dia após dia, reunião após reunião, a autenticidade vai morrendo de inanição. Você vai se esquecendo de como é falar com verdade, de como é dizer não, sem sentir culpa, de como é se expressar sem precisar pedir desculpas por existir. Aos poucos, o que sobra é só o personagem, uma versão otimizada de você, limpa, aprovada, mas completamente vazia. E uma hora, você começa a sentir saudade de si mesmo, daquele que você era antes da farsa, antes de precisar agradar, antes de achar que ser profissional era o mesmo que ser invisível. Essa saudade, esse vazio, é a sua essência pedindo socorro. Jung dizia que a gente adoece quando ignora a nossa verdade e que a cura só começa quando a gente tem a coragem de encarar a nossa sombra, aquilo que a gente reprimiu para poder sobreviver socialmente. E a sua sombra está gritando. Ela se manifesta como raiva reprimida, como a vontade de sumir, como essa apatia que você finge que é só cansaço. Mas a verdade, irmão, é mais profunda. Você não está apenas exausto. Você está esquecido de si. E o ambiente ao seu redor não ajuda, porque ele não foi feito para despertar a sua verdade, mas para padronizar a sua presença. Quando a gente percebe isso, algo muda dentro da gente. A gente começa a se perguntar: quantas partes de mim eu sacrifiquei para me encaixar? Será que ainda dá tempo de voltar? A resposta é sim, mas a jornada de volta não é uma linha reta. Ela passa por um reencontro. O reencontro com o que você sente, com quem você já foi, com o que ainda resiste teimoso debaixo de todas essas camadas de adaptação. Esse reencontro não é confortável, ele é brutal, porque te obriga a admitir quantas vezes você se traiu em nome da aceitação. Mas ele também é libertador, porque só quem enxerga a prisão consegue escolher a saída. Você não precisa destruir tudo para se reencontrar, mas precisa parar de fingir que está tudo bem. Sabe por que você se sente cansado mesmo depois de ter dormido bem, mesmo sem ter feito nada demais? Esse cansaço, meu caro, não é apenas físico, ele é existencial. Você não está exausto porque trabalha demais. Você está exausto porque trabalha para o nada, porque cumpre tarefas que não ressoam com a sua essência, persegue metas que você não escolheu e entrega resultados que não significam absolutamente nada para a sua alma. E o mais perverso, o sistema aplaude você por isso. Chama de produtividade, chama de sucesso, chama de responsabilidade. Mas o nome real disso é autoabandono institucionalizado. O trabalho moderno não foi criado para realizar o ser humano. Ele foi criado para usá-lo, para extrair o máximo possível com o mínimo de questionamento, para transformar seres vivos e pensantes em peças de uma engrenagem fria e indiferente. E essa ideia tem nome, data e pai. No início do século XX, um homem chamado Frederick Winslow Taylor criou a administração científica. Ele acreditava que o bom trabalhador não era o mais criativo, mas o mais eficiente. Taylor não queria gente. Ele queria máquinas de carne e osso, engrenagens humanas que funcionassem sob comando, medição e repetição. E ele conseguiu. Foi dele a obsessão por dividir tarefas e cronometrar movimentos. E essa lógica saiu das fábricas e se enraizou nos escritórios. Hoje você não trabalha mais com as mãos, mas ainda é medido como se fosse um parafuso. Seus cliques são rastreados, seu tempo é controlado e seu desempenho é empacotado em gráficos e relatórios. Você virou um número, e quanto menos você questiona, mais você se encaixa. Jung chamaria isso de alienação da alma. É quando o que você faz e quem você é se tornam coisas diferentes e distantes. É quando você não se pergunta mais se o que faz sentido. Você só quer bater a meta. Você começa a viver como se fosse parte de uma estatística, alguém que não precisa de propósito, apenas de desempenho. O sistema não quer a sua essência. Ela é incômoda demais, sabe? Ela pensa, ela sente, ela sonha. O sistema quer a sua persona adaptada. Quer a sua presença automática, quer a sua alma domesticada. E quanto mais você entrega, mais ele exige, sem jamais perguntar se você ainda está aí. O resultado disso é o burnout. Não como uma falha pessoal, mas como o resultado de um projeto muito bem sucedido. Um projeto que converteu o trabalho em sofrimento, a obediência em virtude e a desumanização em rotina.
A Organização Mundial da Saúde reconheceu isso em 2019. O burnout não é um colapso individual, é uma resposta sistêmica à falta de sentido, controle e reconhecimento. Você não está fraco. Você está exposto a um ambiente que não foi feito para você. E essa reação, essa exaustão, esse corpo tenso, é o que restou da sua integridade gritando por um pouco de ar. Porque a alma nunca aceita o exílio calada. Ela se manifesta como desânimo, apatia, irritação, desmotivação. Ela te sabota no fundo para te salvar. Já se pegou pensando em sumir, não por covardia, mas por exaustão, por não aguentar mais viver uma vida onde você não se reconhece? A boa notícia é que esse desejo não é um fim, mas sim o começo de tudo. Jung chamou esse início de individuação. É um nome bonito para um processo que, olha só, é brutal. Não é autoajuda, é autoconfronto. É o momento em que você para de tentar se encaixar e começa a se perguntar: quem é que eu sou quando ninguém está olhando? A individuação é a jornada de se tornar inteiro. Não o profissional ideal, não o adulto funcional que o mundo quer, mas o ser humano autêntico que você sempre foi, antes das exigências do mundo te transformarem em uma versão editada de si mesmo. E aqui vai a verdade que ninguém te conta. Esse caminho dói. Dói porque exige que você largue o apego, que encare quantas vezes você se traiu, quantos sonhos você engavetou para ser aceito, quantas verdades você calou para manter a estabilidade. Você terá que olhar para si com uma honestidade tão brutal que chega a dar medo. Jung dizia que o sofrimento, por si só, não é o problema. O problema é sofrer por viver uma mentira. E a maioria de nós está vivendo exatamente isso. Você não precisa abandonar tudo, mudar de país ou pedir demissão amanhã. Mas precisa começar a recuperar o espaço dentro de você, que ainda é livre. Esse espaço pode ser pequeno para começar. Pode ser 20 minutos de silêncio por dia. Pode ser escrever num caderno. Pode ser caminhar sem rumo, ouvindo uma música que só você gosta. Mas ele precisa ser seu. Precisa ser um lugar onde o sistema não entra, onde os algoritmos não interferem, onde você não está tentando ser útil para ninguém. Porque antes de recuperar o seu propósito, você precisa lembrar o que é existir sem utilidade. E esse é o ato mais subversivo que existe. Criar algo só porque te deu na telha. Ler um livro que não vai te dar resultado. Recusar uma meta que desrespeita a sua alma. Isso não é preguiça, é coragem. Coragem de sair do modo automático, de desmontar a persona, de dizer não ao que te afasta de si mesmo. O mais bonito de tudo é que você não precisa ter todas as respostas. A individuação não é sobre virar uma versão perfeita de você mesmo. É sobre aceitar cada pedaço seu, inclusive os que doem, a sua sombra, a sua raiva, a sua tristeza, a sua dúvida. Tudo isso faz parte de você. E só quando você para de fugir dessas partes é que começa, finalmente, a se sentir inteiro. O caminho de volta para si não é uma linha reta, é uma espiral. Você vai se perder, vai regredir, vai duvidar. Mas se você continuar, vai reencontrar algo que talvez tenha esquecido há anos. O seu centro, aquele ponto silencioso onde as expectativas não mandam, onde o medo não define suas escolhas, onde você não precisa provar mais nada para ninguém. É ali que a vida começa a fazer sentido de novo, não porque ficou mais fácil, mas porque ficou mais sua. Jung chamou isso de o privilégio de uma vida inteira, tornar-se quem você realmente é. E esse é o tipo de sucesso que não vira currículo, não gera inveja, não dá like, mas te devolve a sua paz. E a paz, pode ter certeza, é a forma mais radical de liberdade que alguém pode conquistar hoje em dia. Se essa jornada de reflexão te fez pensar, se algo dentro de você ressoou com essa mensagem, talvez signifique que você já está começando a despertar. O mundo do trabalho moderno te ensinou a performar, a obedecer, a produzir, mas nunca te ensinou a sentir. E você que sente demais, que pensa demais, que carrega uma sensibilidade que o sistema não sabe nomear, acabou achando que era o errado da história. Mas não é. Você está apenas vivo em um mundo que lucra com a sua desconexão. O que Jung nos ofereceu não foi um manual, foi um espelho. E se você teve a coragem de olhar para esse espelho até o fim deste vídeo, você já está à frente da maioria.
Porque o despertar não é um momento mágico. É um processo lento, profundo e que ninguém pode fazer por você. Agora, para finalizar, tenho um pedido. Se o que você sentiu aqui te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos continuar acendendo essas faíscas que juntas podem se transformar num grande incêndio. Permita-se de verdade existir, mesmo que o mundo inteiro queira que você continue fingindo.